Olá pessoal, tudo bom? Bem-vindos mais uma vez a Um Livro da Vez por David Thomas. Agora, no mês da magia, da religião e da liberdade de culto. E o livro que eu trouxe, o primeiro na verdade que eu trouxe nesse mês da magia, da religião e da liberdade de culto de 2020, é um livro muito importante para a bruxaria e especialmente para a religião Wicca, que é o livro A Bruxaria Hoje, de Gerald Gardner, publicado em 1954. Eu vou deixar o link para você que quiser adquirir esse livro. Essa minha edição aqui é da Madras, da editora Madras. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo para você adquirir esse livro lá na Amazon. Lembrando que se você adquirir esse livro lá pela Amazon através do meu canal, você ajuda o meu canal a se manter na plataforma. Bem, gente, para a bruxaria moderna, Gerald Gardner ele é um nome muito importante, né? Tanto que dele defende toda uma tradição muito antiga da Wicca, especialmente, que é a tradição gardneriana. A tradição gardneriana na Wicca é uma das tradições principais, assim, uma das mais importantes e antigas, né? É uma das poucas iniciações dentro da Wicca que ela não permite auto-iniciação. E outro fator interessante também é que você só pode ser iniciado dentro da tradição gardneriana por um outro gardneriano, né? Você não pode simplesmente querer ser dessa tradição ou seguir essa tradição. Você precisa ser iniciado. Aqui no Brasil, por exemplo, o nome mais importante da tradição gardneriana é o Claudinei Pietro. O que acontece é que, assim, independente da tradição que você siga, independente se você já está dentro da religião, se você é um neófito, não importa, esse livro ele é muito importante, né? Porque foi dele que tudo que nós conhecemos hoje, né, sobre o Wicca, bruxaria, enfim, nasceu desse livro. Então você que é neófito, enfim, né, você que pratica a bruxaria Wicca, sabe que uma hora, cedo ou tarde, né, você vai precisar entrar em contato com esse livro. Bem, a Wicca, ela é uma religião que ela surge, né, no final lá de 1951, com o fim das leis, na verdade, contra a bruxaria na Inglaterra. Esse livro aqui, ele vai marcar, ele é um marco histórico, né, ele vai marcar o renascimento da bruxaria, tal como nós conhecemos a bruxaria moderna, e também da Wicca. Eu tô fazendo essa divisão, gente, porque assim, bruxaria e Wicca não é a mesma coisa, tá? Muito embora digamos que você pode cultuar os mesmos deuses, as mesmas divindades, enfim, mas há uma diferença aí. Vamos pensar mais ou menos que a bruxaria é como se fosse um estilo de vida e a Wicca é a parte mais ritualística, mais religiosa da coisa. Graças a esse livro, né, escrito pelo Gerald Gardner lá em 1950 e pouco, houve então um interesse da população que ficou tanto tempo aprisionada, né, não podendo ler sobre, enfim, esse assunto ficou tanto tempo dentro da caixinha que quando ele foi solto, vamos pensar assim, pelo Gerald Gardner, as pessoas começaram a ter interesse pelo assunto. Então, de uma maneira muito simplória, eu vou explicar para vocês assim os temas mais ou menos abordados pelo Gardner nesse livro. Bem, um dos principais assim primeiros que ele vai fazer ele vai explicar essa associação dos cristãos, né, como que eles associaram as características negativas das divindades pagãs na ideia, na figura do diabo, e como eles associaram as qualidades desses mesmos deuses e divindades cultuados no paganismo aos santos católicos. E para falar um pouco também dessa similaridade que existiu da bruxaria praticada em vários cantos do mundo por povos diferentes, como mesmo esses povos nunca tendo tido um contato direto um com o outro, como esses aspectos religiosos e credos, enfim, eles tinham muita coisa em comum. Eu tinha comentado um pouco sobre isso com vocês, acho que foi o ano passado, né, no mês da magia da religião e da liberdade de culto de 2019, quando eu falei sobre esse livro aqui, ó, né, que é a História da Bruxaria. Esse livro trata muito bem o autor, os dois autores, né, eles se debruçam sobre o assunto de uma forma, assim, fantástica, né. E eu já tinha falado um pouco sobre isso quando eu resenhei esse livro, eu vou deixar aqui em cima para vocês verem. O Gerald Gardner vai abordar também aqui um assunto muito interessante, que foi a associação que a igreja fez da bruxaria, do culto à deusa, na verdade, as missas negras, né, que começaram a surgir na época. E ele vai dizer aqui uma coisa muito interessante, por exemplo, é lógico que essa associação foi fraudulenta, foi covarde, foi mentirosa, e que inclusive os praticantes da missa negra eram os religiosos da própria igreja, padres, freiras, que foram destituídos da igreja. Em alguns momentos históricos honradas, outras perseguidas,
As bruxas, né, os praticantes da bruxaria e os cultuavam a deusa, tiveram sempre oscilaram entre isso, muitas vezes honradas, reverenciadas, e muitas vezes também, a maioria, na verdade, foram perseguidas. Aqui o Gerald Gardner vai traçar, né, toda uma linha histórica, começando desse culto à deusa, da bruxaria, em períodos pré-cristãos, né, lá na Idade da Pedra, até as inquisições que houveram ao longo da história. E aqui, o que eu gostei bastante também é que ele vai fazer uma distinção, né, ele vai falar sobre as duas inquisições que houveram na história. Ele vai falar sobre a Inquisição medieval, né, que ocorreu entre o século XIII e o século XIV. E também vou falar sobre a Inquisição moderna, que foi a Inquisição que na verdade durou mais tempo, né, que começou lá no século XV e foi até o meados do século XIX. E aí, sem querer, ele vai abordar um tema aqui que eu acho muito interessante e polêmico, né, que é essa associação da bruxaria, né, da Wicca com o feminismo e por aí vai. Como que esse endeusamento, muito embora muitas mulheres não vão concordar comigo, mas eu, como minha visão de homem, é essa que eu tenho, tá? Esse endeusamento feminino, né? As mulheres, elas são endeusadas. Por mais que, ao mesmo tempo que elas são um pouco inferiorizadas e etc., né? Vistas como objeto, ao mesmo tempo elas são endeusadas. Eu não sou historiador nem sociólogo, mas tô falando como uma experiência de vida, né? Pessoal. E ele vai dizer que esse endeusamento feminino, ele vem inclusive do culto à deusa. Outro dado histórico que ele vai trazer aqui, né, no livro, é inclusive o fato de muito tempo antes das perseguições, as bruxas e a igreja, os padres, conviverem bem, né? Muitas vezes, inclusive, os padres eram quem comandava ali os ritos da fertilidade, né? E só depois que, com as perseguições, que as bruxas começaram a ser perseguidas e aí houve, de fato, essa divisão. Como muitas outras perseguições, né, que houveram ao longo da história, vamos pegar, por exemplo, a perseguição aos judeus. Não foi do nada, né, que explodiu a perseguição e a caça às bruxas, de fato. Todos esses ideais de perseguição, né, de aniquilação, eles foram sendo infiltrados na sociedade aos poucos. Logo no princípio das perseguições, foi então instituído multas e penalidades, né, penitências, na verdade, pequenas, para quem praticasse a bruxaria, o culto a Deus, etc. O que acabou evoluindo com o tempo para fogueira, né, afogamento, enforcamento, tortura e as milhares de pessoas que morreram nesse triste período histórico. Quando estava lendo essa parte, eu me fiz a seguinte pergunta, né? Se as guerras posteriores não aprenderam com a Inquisição, por exemplo, e outras guerras também, né, que houveram, será que a nossa geração aprendeu alguma coisa com tudo isso? Né? Particularmente, eu creio que não. E aí o Gardner vai trazer aqui algumas pesquisas. Na verdade, gente, esse livro aqui, o Gardner vai trazer os estudos que ele fez, né? E também as experiências que ele teve com vários povos ao longo da vida dele nas viagens inúmeras que ele fez pelo mundo, tá? Então ele vai dizer aqui que, basicamente, a bruxaria, como nós já conhecemos, moderna, ela é uma mistura, né, de cultos da fertilidade do período paleolítico, mais algumas práticas do Egito Antigo, somadas também a algumas religiões, algumas práticas religiosas de religiões contemporâneas. Tá? Muito embora ele não vai afirmar isso com total certeza, ele vai deixar meio que de uma forma subjetiva. O que eu achei bem interessante aqui também é o seguinte: tudo que o Gardner fala aqui, ele não fala de maneira nenhuma pretensiosa, vaidosa e nem querendo se impor como dono da verdade, né? Muito diferente, aí vocês imaginam, se Gardner, né, que é o principal nome que nós temos, tratou desses assuntos de uma forma subjetiva, aberta, né, nada inquisitorial. Eu acho engraçado quando eu entro, por exemplo, hoje nos grupos de Facebook, etc., e eu vejo pessoas, inclusive novas, assim, que estão começando agora na religião, e também pessoas mais velhas, enfim, sendo tão autoritárias, sabe? Sendo tão querendo tanto ter a palavra e também serem os donos da verdade, os seus rituais, a sua forma é a forma correta, o do outro não. Então, eu me pergunto, eu fico pensando, falo, nossa, como que os bruxos modernos, né, ou que se dizem bruxos, wiccanos, etc., estão igualmente inquisidores, sabe? Um exemplo disso que eu falei, né, que ele fala dessa forma subjetiva,
Tem aqui na página 104, que é um capítulo que ele vai falar o que que é a bruxaria. E olha só que interessante, não somente o que ele fala, mas a forma como ele fala. Ele vai dizer assim, ó. O que elas são, então? São pessoas que chamam a si mesmas Wicca, as pessoas sábias, que praticam ritos antigos e que, junto com muita superstição e conhecimento herbal, preservaram o ensinamento oculto e processos de trabalho que elas próprias pensam ser magia ou bruxaria. Elas são o tipo de pessoa que eram queimadas vivas por possuir esse conhecimento, frequentemente dando suas vidas para desviar as suspeitas de outras. Em Castletown, temos um memorial para as 9 milhões de pessoas que morreram torturadas de um modo ou outro por bruxaria. Você percebe aqui que ele fala de uma forma, ele explica o que é ser uma bruxa ou um bruxo hoje em dia, mas de forma nada pretensiosa e de uma maneira nada do dono da verdade, entendeu? Então, vamos pensar, né? Será que o pai da bruxaria, um visionário como foi o Gardner, agiu dessa forma? Será que nós precisamos, né? Ou será que não é nem questão de precisar, será que nós temos competência para falar com tanta propriedade assim sobre qualquer assunto? Eu tô aqui, né? Eu tô, na verdade, falando sobre o que eu li. Mas eu sou um praticante também, né? Mas eu jamais vou falar que eu entendo super do assunto, que é um assunto que eu super domino nunca. Eu posso inclusive viver 100 anos, praticar a Wicca, a bruxaria por 100 anos, eu não vou saber nada sobre tudo. E esse capítulo aqui, gente, o que são as bruxas, o Gardner vai trazer alguns processos inquisitoriais, especialmente que ocorreram na Inquisição Espanhola, tá? Olha, que capítulo difícil de se ler. Eu vou falar pra vocês, assim, quando você tem ali acesso, né, a um processo inquisitorial, gente, eu comecei a ler, chegou um momento assim que eu tive que parar um pouco a leitura, sabe? Porque me fazia muito mal. Por empatia humanitária mesmo e também por uma empatia por ser uma antepassada minha, né? Uma irmã de fé, vamos pensar assim. É muito triste, é muito complicado de você ler os processos inquisitoriais, assim, a forma cruel com que a igreja tratou. Um exemplo que ele vai dar aqui, que inclusive eu nunca ouvi falar sobre isso, é uma coisa que tinha na época chamada sopa das bruxas, né? A igreja, ela pegava as cinzas das bruxas queimadas, fazia uma substância assim nojenta e obrigava os próximos acusados a beberem, porque eles acreditavam que isso os protegeria do efeito maléfico da bruxaria. Eu falando aqui não dá pra perceber, mas quando você tá lendo, te dá uma ânsia só de imaginar uma situação tão horrível, sabe? É muito difícil, gente, eu vou falar pra vocês, assim, ter alguma admiração pelos cristãos, sabe? Quando você começa a estudar a história. A gente tenta lutar por uma empatia, por uma questão de igualdade, etc. Mas é um processo, pra nós, muito complicado. Eles não têm noção. Algo que eu já tinha ouvido, né, em um documentário a respeito do Gardner, e que ele vai trazer aqui também, foi aquele momento, né, que um grupo de bruxas impediram o desembarque, né, de Adolf Hitler logo após a queda da França. É muito interessante assim, a forma como elas fizeram ali um ritual rápido, né, e como a magia impediu que esse ditador entrasse nos domínios ali. Outro dado curioso que o Gardner trouxe aqui foi um relato, né, do escritor clássico britânico Aldous Huxley, que é um escritor de uma distopia muito importante da literatura, que é O Admirável Mundo Novo, Brave New World. E ele presenciou ali uma tortura, né? E o Aldous Huxley, ele escreve ali e o Gardner vai trazer esse depoimento do escritor. O culto à deusa, no passado, né, ainda é um pouco, mas assim, no passado, muito embora nem se compara ao cristianismo, né? Ele era uma religião, era um culto hereditário. Então, assim, a mãe passava toda a sua fé e as suas práticas para o filho. Por essa razão, muitas crianças morreram junto com a mãe na fogueira, enfim, enforcadas, etc. Né? É muito interessante também quando o Gardner fala um pouco sobre isso. Gardner até então iria fazer esse livro com 12 capítulos, mas por respeito, né, à importância do número 13, ele vai então criar mais um capítulo ali no final, fazendo uma síntese das principais
ideias, enfim, questionamentos que as pessoas fazem a respeito da bruxaria. Então ele vai falar um pouquinho nesse último capítulo sobre sabás e suas origens, né? Qual que é o significado do sabá, a questão dos espíritos familiares, ferramentas mágicas e etc. Eu queria terminar então essa resenha com as próprias palavras do Gardner, que eu achei muito interessante aqui na página 127. Ele vai dizer assim: apesar disso, as bruxas ainda resistem. Elas deliberadamente nada sabem sobre os outros grupos. Se não sabem, nada podem contar, pois quem sabe quando a perseguição pode irromper novamente. Mas penso que devemos nos despedir da bruxa. O culto está condenado. Temo, parcialmente, por causa das condições modernas, da diminuição das casas, da pequenez das famílias modernas e principalmente da educação. A ciência a desalojou. Boas provisões do tempo, bons serviços de saúde, jogos ao ar livre, banhismo, nudismo, cinema e televisão substituíram com vantagem a tarefa da bruxa. O livre pensamento ou espiritualismo, de acordo com as inclinações da pessoa, afastaram o medo do inferno que a bruxa fazia desaparecer, embora nada ainda tenha substituído seus maiores dons, paz, alegria e contentamento. Então aqui a gente pensa, né, primeiro que não sumiu, né, assim, da forma como Gardner meio que previu aqui, não desapareceu. Tanto que estamos aqui falando sobre isso, né, somos adoradores da deusa, enfim, mas o que nós podemos fazer para que a nossa religião, a nossa fé, enfim, ela de fato não morra, porque assim, de tudo que a bruxa era útil, né, no passado, muitas coisas de fato a modernidade tirou essa utilidade da bruxa. Mas será que nós perdemos totalmente a nossa utilidade assim? Né? Vamos então pensar o que nós podemos fazer. Eu estou aqui fazendo esse vídeo e outras coisas, enfim. O que nós podemos fazer para perpetuar e deixar um legado da nossa fé e continuar cultuando a grande mãe, a antiga deusa, tá bom? Bem, gente, é isso. Esse foi o livro, então, que eu trouxe pro mês da religião, da magia e da liberdade de culto. Eu vou deixar o link aqui em cima para você ter acesso também aos outros livros que eu já trouxe, tá bom? Deixo um grande abraço para vocês. Que a deusa sempre abençoe cada um de vocês. Um feliz Solheim, né? Estamos em outubro e Dia das Bruxas para vocês. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.